Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças ao Senhor por mais uma palavra maravilhosa que vem ministrar pelo Espírito para nos conceder discernimento e edificação. Amém? Para dar início, eu vou ler João, capítulo 3, versos 10 ao 21, para dar uma introdução, tá? Então, que o Senhor nos permita o discernimento e que tudo seja para a glória dele, em nome de Yeshua. Olha só o que diz aqui em João 3, a partir do versos 10. Disse Jesus, abre aspas, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, eu tinha que dar introdução a essa mensagem, porque depois eu vou dar seguimento e vou continuar em João, tá, gente? Vou ler João capítulo 15, a partir do versos 18, onde vai falar da questão muito séria, que é o mundo odeia os discípulos. Posso colocar aí com a minha palavra, com minhas palavras, com entendimento, o mundo odeia os cristãos. O mundo odeia a verdade. O mundo odeia a justiça. O mundo odeia a santidade. Isso vai ficar bem claro, porque eu faço questão de explicar. Mas aqui João capítulo 3, o Salvador, ele coloca questões muito profundas. Questões que, infelizmente, de geração em geração, é presente. E indo em encontro a profecias lançadas para o tempo do fim, onde os dias seriam piores que os dias de Sodoma e Gomorra, se o evangelho fosse pregado a Sodoma e Gomorra, certamente eles teriam crido e seriam salvos. Hoje nós estamos em uma geração onde temos sim um acesso, caso procures a verdade, temos o acesso à informação verdadeira, de pessoas que procuram andar na verdade e na justiça, mas é preciso procurar. Mas existe, de outro lado, como uma guerra de dois braços, um poder que impera, o poder da mentira, o poder da injustiça, o poder de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que vai contrário ao que o Pai quer que nos encaixemos, que é o amor a Ele e o amor ao próximo.
que é a santidade, que é a justiça, que é a verdade, que é o conhecimento da palavra dele, para que possamos então entender como nos colocar como cristãos nesse nosso tempo, nessa nossa era. Na era do Salvador aqui, ele era muito questionado. E eu li João 3, porque geralmente se ouve apenas João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vocês vão entender como que especificamente esse versículo está ligado a João 15. E a importância do Pai ter enviado o Filho. Vai ficar muito claro o quanto que somos dependentes da fé nele, de crer nele, de ser moldado pelas palavras que vieram dele desde o princípio. Porque como eu tenho colocado em todos os vídeos que eu faço, falo que é uma sequência de entendimento da letra espiritualmente, porque precisamos de todos os conhecimentos que podemos obter na terra. Conhecimento da palavra de modo espiritual é o mais importante. Por quê? Porque como um leque, abre a questão do bom senso, a questão da crítica para não sermos pessoas que coletam tudo sem discernir. Então precisamos do discernimento, precisamos da mente de Yeshua, como diz em 1 Coríntios capítulo 2. Precisamos filtrar as informações a qual hoje temos. Para quê? Para que possamos nos colocar de acordo como discípulos. E qual é a evidência? Eu vou estar voltando aqui em João 3, falando de João 3, mas agora eu vou ler João 15, a partir do verso 18. Olha só o que o mestre Yeshua diz. O mundo odeia os discípulos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim como por causa do meu... Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Vou ler novamente, versículo 23. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumpra. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Já deu para perceber como que está alinhada a João 3. Porque aí tem várias questões que poderiam ser abordadas aqui. A questão histórica do mundo, como por exemplo, um povo que professa uma origem, mas que não são, como está lá em Apocalipse 3, mas estão ocupando um espaço porque a terra, por exemplo, a terra de Israel está sendo pisoteada por gentios. Então ali não está o povo da época de Yeshua, da descendência, não está descendentes da época de Yeshua. Historicamente se comprova isso. A invasão, né, de Israel e tudo mais. Já profetizado na palavra, por conta da falta do zelo do povo legítimo. O povo legítimo faltou com zelo. Voltou-se aos deuses, aos ídolos. E o Criador retirou a glória dele. Por conta disso, Israel, já profetizado, está sendo pisoteada por gentios. E se comprova pelas bandeiras defendidas, se comprova pelos eventos comemorados, se comprova pela falta do acolhimento a pessoas diversas, e também por uma questão aí diplomática, tem toda uma questão que dificulta a questão dos, entre aspas, vou colocar assim como entre aspas, como gentios, que na verdade é um assunto muito complexo. Eu prefiro ficar até aqui e dar continuidade. Tem vídeos no canal que eu falo a respeito da descendência de Israel, o povo originário, mas Israel hoje é, como diz em Coríntios, quem é circuncidado no coração. Não é judeu quem o é exteriormente. É judeu quem é circuncidado no coração. Então, dependemos de quem? De Yeshua. Então, aqui, como diz, esse povo da época de Yeshua não seriam culpados, não seriam dados como pecadores se o filho não tivesse vindo. Mas ele veio. Ele esteve entre o povo, ele discipulou, ele fez maravilhas, ele fez milagres extraordinários. Para alguém que talvez não tenha tido ainda conhecimento bíblico, que tipo de milagres, está tudo registrado, gente, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Yeshua andou sobre as águas, Yeshua acalmou o mar, a fúria do vento. Yeshua fez surgir peixes, tudo tem um sentido simbólico. Ele fez a multiplicação dos peixes, dos pães, alimentando 5.000 homens e mulheres. Ele curou leprosos, deficientes visuais. Ele ressuscitou, porque a morte, como eu já coloquei em outro vídeo, não podia prevalecer no caminho da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vem a ele viverá eternamente. Então, não tinha como a morte prevalecer no caminho. Por isso que ele, me vem agora à mente, ele ressuscitou uma menina, um jovem, e Lázaro. Ele curou o paralítico que ficava próximo ao tanque de Siloé, que até hoje existe, tá? Em terra etíope, existe também a tradição. Até coloquei um dia no Facebook esse vídeo extraordinário que eu encontrei no YouTube. Às vezes a gente encontra umas relíquias assim no YouTube. Quem procura acha, né? E lá o pessoal tem essa tradição anualmente. Eles fazem todo um cortejo, para quem entende de cortejo, de celebração.
Eles vão até esse ambiente, ficam ao redor até hoje. Aí a água se move e é algo assim empolgante, porque percebe-se um temor, um crer contínuo em algo que foi escrito aqui nos evangelhos, e eles mantêm essa tradição. Então isso existe. Então daria para desconstruir muita coisa aqui do que é colocado no mundo. O que que o mundo faz? Porque aqui está muito a questão do mundo. E é muito interessante quando fala que já no início, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. De que maneira esse mundo nos odeia? O mundo odeia quem propaga as verdades bíblicas, a verdade que liberta. E de forma antiga, já se trabalharam para ocultar essas verdades. Uma verdade muito leve, muito simples de ser compreendida com temor e, claro, com a compreensão de que precisamos do Espírito, porque ele finaliza aqui dizendo no versos 27 e no versos 26 e 27, quando vier o consolador, o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Testemunhar palavras verdadeiras, professar uma fé justa, verdadeira, depende-se de ser exortado, depende de ser, como diz aqui, peraí. Depende de uma consciência de que é pelo Espírito. Deste modo, testemunharemos, sim, testemunharemos do Filho, testemunharemos do seu nome precioso, uma ocultação do nome do Filho, porque nome é algo que não muda. Mundialmente, pode mudar a pronúncia, pode mudar, mas o nome em si não se muda. Mas mudaram o nome do filho. E aí tem toda uma questão que vão falar dos professores, né, em hebraico. Ah, foi uma transliteração, não foi ocultação, não foi mudança, foi para trazer a nossa língua, o nosso idioma, para que possamos, como é que eu vou dizer, falar. Mas hoje em dia, tem aí os artistas, né? Tem os políticos judeus, e que o nome não muda para facilitar a nossa pronúncia. É o mesmo. O Netanyahu, por exemplo, né, o governador. E nomes, o nome do filho foi ocultado ao nome Yeshua, a salvação. Facílimo de ser falado. Ocultaram também nome de personagens como Abraão, Yavraham. Não é difícil de ser dito. Assim como Jacó colocou J, sendo que no hebraico, no hebraico arcaico e moderno, não existe a letra J. Mas na nossa língua portuguesa existe. Então, tiraram o Y para colocar o J. Então, eu falei que teria que, dentro dessas duas mensagens, são muitos pontos a serem colocados aqui. Mas eu estou falando um pouquinho daqueles que são mais, que devemos nos atentar mais. Então,
Jacó é Iakov. Iakov. Tá confirmado em muitos, se você vê documentários de historiadores das pirâmides do Egito, você vai ver lá na legenda o nome Jacob, mas isso não é suficiente, claro que não é. É só pesquisar, questão do idioma. Então tem muita coisa que foi ocultada. O nome, por que eu estou colocando a questão do nome? Porque se orarmos ao nome, nossas orações serão atendidas segundo a vontade do Criador, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então o povo do Criador hoje está mergulhado em muitas fábulas e muitas mentiras. Isso dificulta uma fé genuína, dificulta um professar de vida cristã, de um discipulado pelo Espírito. Discipulado é o mesmo. Aqui está falando o mundo odeia os discípulos. Hoje somos discípulos do Mestre, de Yeshua, porque somos ministrados pelo Espírito, que é o mesmo. Entende? Então, o mundo odeia quem anda na luz, quem anda com a verdade, porque o mundo, qual é a menção do mundo para quem está no mundo? Tudo que faz pecar, faz cair. Tudo que é voltado para a carnalidade, as práticas que mantém o corpo, o templo do Espírito, que é o ser humano, numa condição de pecado, por conta das práticas de pecado, das obras da carne, como está escrito em Gálatas. Então, ao retirar-nos deste mundo, onde estávamos aí mergulhados de ideologias, e quando não se estava na prática, estava na defesa, mas quem defende de comum acordo está no grau de culpa. A Bíblia vai confirmar isso. Então, se conhecemos a verdade, professamos uma verdade, ou melhor dizendo, se conhecemos a verdade, mas não a professamos, não a testemunhamos em nossas vidas, não façamos a diferença, nos colocando como luz dessa terra, como sal, como aprendizes diário, porque aprendemos todos os dias com o Espírito, louvado seja o Senhor. De outra maneira, estarão em inconstâncias, em fábulas, em rituais, não estarão contribuindo com o reino. Lembra que o Salvador deu umas moedas? As moedas é para serem moedas no sentido simbólico, é para serem multiplicadas em ações que só são benéficas, primeiramente para nós que somos exortados e como testemunho para aquele que nos vê, que estão muitas das vezes mergulhados no mundo. Mas o mundo os prende. O mundo é suficiente para eles. Eles não têm a mentalidade, porque não têm a leitura diária, uma mente voltada para ouvir a voz do Espírito, a voz do seu Mestre, e discernir todas as coisas. Eles têm o mundo. O que o mundo oferece? O mundo oferece as vaidades, os desvaneios, a corrupção. O mundo oferece os vícios, os prazeres, deleites, né? O mundo oferece tudo aquilo que vai até contra a própria justiça que o homem defende. E nisso é criado tantos e tantos e tantos e tantas funções para combater o crime organizado ou crime generalizado. Combater a ação de pessoas, templos, morada do Todo-Poderoso, com uma mente que está voltada para as questões do mundo.
não para a palavra do Senhor. Então essas pessoas, elas amam o que o mundo oferece. E pelo próprio mundo elas são combatidas. Às vezes perdem a vida quando são jovens, entram num beco escuro e não conseguem voltar, não tem nem o direito de retornarem. Porque, dependendo do estado, muitos combatem, tirando a vida, ao invés de fazer com que respondam os seus crimes, dando tempo para serem regenerados. Às vezes é como se não valesse a pena investir no ser humano. O mundo é isso. O mundo é enganador. Ele tem a capa de boas ofertas, mas quando as pessoas estão lá, elas vão perceber que estão pagando alto preços. Muitas mães choram a perda dos seus filhos. Então, isso é o que o mundo oferece. Então, quando alguém é retirado, louvado seja Yeshua, louvado seja o Criador da glória, para a maravilhosa luz, essa pessoa passa a enxergar os dois lados e continuar andando no caminho estreito, mas no caminho que nos conduz à vida eterna, rejeitando o que o mundo oferece, porque sabemos que não é bom. Às vezes é uma vida contínua de renúncias. Às vezes é uma vida contínua de pesares, porque não podemos convencer nem os nossos. Quem convence é o Pai, é o Espírito Santo. Mas o mundo, ele é tão malicioso que às vezes, se não tivermos alicerçados na verdade, podemos nos encontrar em desespero por não saber como lidar com tais situações. Mas o Criador ao qual nós cremos, o Yeshua que professamos crer, que é o Filho, é fiel para aliviar esse fardo, para ouvir as nossas orações e agir sobre a vida dos nossos para trazê-los para a maravilhosa luz. Então aqui, no versos 20 diz: lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aqui está um grande diferencial. Perseguiram Yeshua. Chamaram ele de Deus Ebu. Se não me engano, está no capítulo 6 ou 5 de Mateus. Se não me engano, está em Mateus. Chamaram ele de Deus Ebu. E o que não falta são palavras aqui de confronto, que ele foi confrontado muitas vezes. Por quê? Pelo que ele era. O salvador de todo aquele que crê. O resgatador daqueles que estão no mundo, na prisão das trevas, para trazer para a luz. O trabalhar, o agir do Filho é extraordinário. Ele veio. E como ele veio, os que o rejeitam, os que zombaram, os que nos rejeitam, porque estamos seguindo os caminhos dele, os que zombam de nós, por conta de rejeitar o Espírito, certamente são dados como pecadores. Se continuarem assim até o fim de suas vidas, só o Criador na causa. Mas o ponto super importante que faz todo o diferencial aqui é o que ele diz. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Por quê? Porque entre o povo do Todo-Poderoso não pode haver inconstância. Não pode haver uma cegueira, escamas nos olhos, do fazer parte de caminhos que nega a riqueza do conhecimento das palavras do Mestre, do Evangelho, que é o poder do Senhor, dado pelo ministério do apóstolo Paulo. Também, como a carta de Pedro e João, palavras que nos edificam, que nos fortalecem.
que nos mantém no caminho, na direção. Então, quando obedecem à palavra do Criador, ou seja, estão com a mente voltada ao que diz a palavra, vão entender que quem professa, quem fala, também está de acordo. Não tem outro jeito. Vamos supor assim, vou me colocar como exemplo. De ser entendido o que eu falo, porque eu falo pelo entendimento espiritual. Para entender, é preciso estar voltado ao conhecimento do que diz a palavra do Senhor. Então, vão testificar sim. O que eu estou ouvindo, estou acompanhando o que diz a irmã Graça, faz sentido, porque está aqui na palavra. Então, somos libertos. E ao ser liberto, então você passa a viver confrontos, se não diários, mas vira e mexe você vai se encontrar aí em situações complicadas, mas você precisa ter sabedoria para lidar com todas, entendendo o que é o mundo e o que é caminhar com Yeshua, o que é estar em Yeshua. Quem está em Cristo, nova criação é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tudo. E para não me alongar, e eu aconselho que você leia João capítulo 3, a partir do 10 até o 21, e João 15, do 1, João 15, a partir do verso 18 até o 27. E vai fazendo aí uma união dessas duas palavras para que o Espírito vá falando, e você será ministrado sem sombra de dúvida. Porque ao sermos retirados do conceito do mundo, nos vemos como se já tivéssemos vivendo em um outro mundo. Já começamos a viver o reino na terra. Um reino que não pode ser entendido por carne, por sangue, por pessoas carnais. Esse reino só pode ser interpretado e vivido de um modo simbólico, porque um dia viveremos, sim, literalmente. Mas até então, compreendendo-o, já fazemos parte desse reino. É como a árvore da vida que estava lá no jardim e que não foi escolhida. Também são assuntos sequenciais. Já falei a respeito disso. Então, nos alimentamos diariamente dessa árvore. Não temos tempo para olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal. No sentido de que, claro que conhecemos, claro que nos formamos, claro que nos atualizamos sobre o que acontece no mundo, é necessário, mas não para fazer parte, mas só para entender ao qual andamento, até pelos cumprimentos proféticos, e não se corromper com tais coisas que acontecem, não se deixar ludibriar, mas tendo a palavra de vida nos seus lábios para levar para aqueles